Então, caríssimos, agora nessa parte da nossa aula, eu vos apresento os valores éticos, né? E esses valores éticos, eles englobam tantas coisas, tantas palavras que a gente às vezes escuta e não faz assim, nem dá nem importância, né? Então agora, dentro da nossa língua portuguesa, nós vamos procurar entender o que elas significam para a gente aplicar ao nosso contexto de vida, que é essa a minha intenção nessa aula de hoje. Então, os valores éticos, como vocês podem ver aqui, eles são inúmeros. Esses só são alguns, mais assim, que participam do nosso cotidiano. Então, vamos lá. O que vem a ser a prudência? O que é a prudência na nossa vida? O que ela traz para nós? A prudência é a qualidade de quem age com moderação, com cautela, com precaução, sem levar ninguém a ter algum dano na sua vida. Isso chama prudência, tá? A pureza é um outro valor que suscita na nossa mente uma noção, às vezes, para alguns mais céticos, muito piegas, muito assim, isso aí, tá, isso não acontece mais hoje em dia. Não, isso é completamente errado. A pureza, ela é um valor que transmite a limpidez, a transparência, a nitidez, a inocência e a sinceridade. Quando uma pessoa ela é sincera, ela está agindo com pureza com você. Então não veja essa palavra com preconceito, tá bom? Aplicada em qualquer contexto. Depois, essa daqui é o que, meu Deus do céu, ela deve estar assim impregnada na sua vida, na vida de qualquer cidadão, no Brasil e no mundo inteiro, o respeito. Quando a gente fala de valores humanos, a gente tem que ter isso como se fosse um carimbo na nossa testa, na nossa vida, sabe? O respeito é a reverência, a veneração, a obediência, a deferência, submissão, acatamento, lado pelo qual se encara uma questão de ponto de vista e aspecto. Então, é o que está faltando na nossa realidade hoje, na nossa sociedade. Respeito a quê? Aos valores humanos, ao ser humano, tá? Responsabilidade. Precisa comentar? Vou fazer porque está na aula, mas eu acho que você já sabe. Responsabilidade, condição de ser responsável, capacidade de ser ético pelo qual encara uma questão, um ponto de vista, um aspecto. A simplicidade, ou seja, ser espontâneo, ser natural. A temperança, já ouviu falar essa palavra? Temperança não tem nada a ver com tempero. Nada a ver com tempero, tá? A temperança é uma palavra muito bonita do vocabulário da língua portuguesa. Ela é a qualidade ou virtude de quem é moderado, de quem modera apetites, paixões e quem é sóbrio, tá? Sério, ele tem temperança, ele é calmo, tranquilo, tá? A amizade. Oh, meu Deus, quem é que vive sem um amigo? Eu não sei não, hein? Quem não tem amigo, Senhor, o que faz, né? Vai recorrer a quem? Então, a amizade é o sentimento fiel de afeição, simpatia, estima ou ternura entre pessoas que geralmente são ligadas por laços, família, tá? Ou, na verdade, indo para um aspecto mais profundo aí, quando se tem alguma atração, tá bom? O amor, sentimento nobre, genuíno, e eu acredito que muito sui generis. O que significa isso? Lá nos primórdios de todos esses está quem? O amor. Então, o amor é o que? É o sentimento que dispõe alguém a desejar bem a outrem, ou seja, a outras pessoas, tá? Ou a alguma coisa. Você pode ter amor, por exemplo, ao ato de dar aula. Eu tenho amor pelo que eu faço. Então eu procuro sempre fazer da melhor maneira, com muito esmero, com muita cautela, com muita temperança, com seriedade, com responsabilidade.
tá? Então o amor, você tá vendo como ele permeia todos? É lindo, a palavra já é linda, são 4 letrinhas, mas com uma profundidade enorme. Depois vem o bom humor, né? A capacidade de apreciar, né? De maneira divertida tudo que a gente faz, passa ou promove. A compaixão, que muitas pessoas veem só dentro da esfera religiosa, mas ó, não é só na esfera religiosa. A compaixão, ela é a que desperta, é um valor que desperta em nós a convivência com a infelicidade do outro, com a dor do outro, o mal que o outro está sofrendo, né? É o que trabalha em nós o sentimento de piedade, de dó, tá? Então, e da condolência, uma palavra que é inclusive bíblica, então daí você vai tirar a importância que ela tem. A coragem, a cooperação, a disciplina, são todas palavras e valores que nos remetem à maneira de sermos e colocar a nossa vida sempre em relação a outro. Então vejam, a importância de se entender os valores humanos nos dá a capacidade, alunos, de sermos pessoas melhores. Mas melhores para quê, professora? Para o universo? Para minha mãe, para meu pai, para mim? Para o meu professor? Não. Primeiro, para você, saber que você é uma pessoa que está no caminho do bem. Primem por isso, tá? Primem por isso. Buscar sempre coisas boas para as suas vidas, porque pensamentos bons atraem coisas boas. Sempre, não duvidem disso. É uma máxima que é muito verdade, tá? E com isso vem o quê? O entusiasmo, a felicidade, a generosidade, a honestidade, que eu já falei para vocês. A humildade. Gente, ser humilde não é sinônimo de ser pobre. Não caiam nessa esparrela, tá? Ser humilde, olha o que o dicionário diz pra gente. Virtude que nos dá o sentimento da nossa fraqueza, respeito, reverência, submissão. Seja humilde. Não significa seja pobre. Muitas pessoas têm essa como é que se fala? Esse significado errado, tá? Nos seus pensamentos, nos seus entendimentos. Então, às vezes leva até para um discurso errado e faz a gente entender um contexto completamente diferente. A humildade é a capacidade de a gente ser simples, tá? De se colocar numa posição de eu não sei, mas eu vou aprender, tá certo? E assim, a fidelidade. Poxa, quando fala em fidelidade, o que a gente já lembra? Casais, namoro, amizade, ser fiel no pouco e no muito, quando se trata de grana, não é verdade? Mas olha, a fidelidade é muito mais ampla do que você imagina. A fidelidade é a constância, a firmeza nas afeições, nos sentimentos e na perseverança da vida. Então você tem que ser fiel ao que você acredita. Você tem que ser fiel aos seus valores. Tudo que vai de encontro aos seus valores vai te ferir, tá? Pode aqui de encontro a muitos outros valores que a gente está vendo. E assim nós temos a justiça, a liberdade, que é a faculdade de existir, de decidir, segundo a nossa própria determinação, o poder de agir na sociedade. O nosso poder de ação está na nossa liberdade, no valor da liberdade. A misericórdia, o que é a misericórdia? Muito parecido com a generosidade, tá? Que a misericórdia é a compaixão suscitada pela miséria alheia, a indulgência, a graça, o perdão. Então, quando você olha uma pessoa, um exemplo prático, você vai no sinal aqui das ruas de Rio Branco, no semáforo, no semáforo, e você vê uma família lá de imigrantes pedindo, né, doações e ajuda, você, não estou falando que você deve, estou falando que é um valor. Agora, você suscitar na sua vida, aí já é uma questão de prática pessoal.
De você olhar essa família e ter o quê? Misericórdia por ela. Então, se você puder ajudar, o seu coração vai gritar para você. A sua consciência, poxa, eu almocei agora, eu estou indo para tal encontro. Será que aquela pessoa almoçou? Será que ele já pelo menos tomou um copo d'água? Então, isso é olhar com o quê? Com empatia e trabalhar em você o valor da misericórdia. Deu para entender? E é o que Deus tem por nós também, para quem acredita. Tá? Aí nós temos também a paciência. Oh, meu Deus, de paciência eu sei falar. Paciência é um sentimento que, ó, tá em cada célula do meu corpo. Porque, ó, para lidar com vocês, para lidar comigo, que não sou uma pessoa fácil. Vocês sabem, eu sou uma pessoa difícil. Mas eu trabalho esses valores em mim, ó, eu luto com eles o tempo inteiro. Mas a paciência, a gente tem que buscar na transcendência, nos nossos valores religiosos, em que a gente acredita, para buscar essa força e trazer para a gente essa mansidão, esse trabalho de trabalhar o espírito, né? Porque a paciência é a virtude que consiste em suportar as dores, os incômodos, os infortúnios, tá? As queixas, aí, e trabalhar a resignação, a perseverança de maneira tranquila. Tá vendo como paciência não é uma coisa fácil? Então, quando a pessoa diz paciência, paciência, poxa, às vezes isso irrita mais do que nos dá calma, né? Então, veja aí, lidar com o alvoroço do outro requer de nós muita força de vontade. E lá está a paciência. O que é a polidez? A polidez é a delicadeza, a cortesia, a civilidade, a urbanidade, formas de tratamento. É o que nós, professores, e infelizmente não é em todas as áreas que a gente pode ter isso, né? Pessoas às vezes fazem questão de serem o que? Grosseiras, de falar com rispidez com o outro, né? Não trabalha, e eu estou aqui falando do meu objeto de trabalho, que é a nossa língua, não trabalha a língua de maneira apropriada para se fazer entender. Eu juro que eu estou tentando passar o que eu estou em mente para vocês aqui. Então, eu estou agindo com polidez. Eu estou trabalhando as palavras para me fazer entender da melhor maneira. Isso é um valor humano, sabia? Às vezes, para dar uma notícia, vamos aí a um contexto atual. Para dar a notícia que um parente morreu, né? Então, você tem que trabalhar o que? De maneira, as palavras de maneira polida, para que essa pessoa não tenha um surto, ou que ela não tenha, infelizmente, um choque. Então, você trabalha de maneira bem calma e cautelosa as palavras. Portanto, a palavra polidez está presente nesse momento prático da nossa vida. A tolerância, o que é a tolerância? Admitir os modos de pensar, de agir, de sentir que difere de um indivíduo para o outro. É outra palavra que na nossa sociedade está tendo muito problema. Os gostos do outro não são os meus iguais aos meus. Eu costumo dizer sempre assim, em todos os lugares que eu frequento, as pessoas com quem eu lido, o meu espaço termina onde começa do outro. Assim também são as opiniões. A opinião da minha filha, do meu esposo, do meu colega de trabalho, não tem que necessariamente ser igual à minha. Agora, em algumas coisas, por nós termos ali afinidades, elas vão caminhar juntas. Mas quando não, tenhamos tolerância. Esse é o segredo, caminhando junto com o respeito para uma sociedade melhor e mais amável, que é o que está faltando nessa terra. E por último, não menos importante, daí porque eles estão lá no final, o trabalho e a união. O trabalho, gente, trabalho. Trabalho é a aplicação de forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim, esforço incomum na luta, na lida. Então, tudo aquilo que me remete a esforço para um bem, uma finalidade, tá? De promover algo ou algo ou alguma coisa ou algum momento
nós chamamos de trabalho. Esse momento aqui em que eu estou fazendo com vocês essa gravação é o meu trabalho. Eu estou me esforçando com a minha cognição, com o meu entendimento, pelo que preparei, para que eu possa argumentar e falar para vocês e passar essa mensagem. É o trabalho do docente, do professor, tá? Assim também vocês daqui a pouco vão ter o trabalho de fazer a atividade que eu vou propor e eu vou esperar que vocês enviem para mim, certo? E por último, olha que palavra linda, união. União, junção de duas coisas ou pessoas, contato, pacto, aliança, liga, reunião de forças de vontade, coesão, unidade. Então, caríssimos, para terminar o nosso momento aqui de entendimento dos valores éticos, a união é que faz a força, tá? Tem um ditado lá na minha terra que diz assim, que a união faz açúcar, né? Mas só para brincar, a união é que faz a diferença de tudo. Então, que vocês possam refletir por tudo isso aqui, vivenciar de uma maneira bem tranquila e aplicar ao texto que eu vou colocar para vocês no próximo segmento da aula. Certo?